Então, bom dia a todos e bem-vindos, bem-vindas a todos. Continuamos nossa aula de ah, filosofia política, que dizer estudo, a reflexão sobre a comunidade, a comunidade política. Quando eu falo política, não é primeiro no sentido moderno da administração de pessoa, não é primeiro isso. Quer dizer política no sentido mais concreto, quer dizer o grupo, a comunidade. É isso que faz a política. Então, a importância de entendermos o que essa reflexão, onde ela vai nos conduzir, é uma reflexão sobre a realidade política, a realidade comunitária, a realidade, concretamente, o exemplo que vamos trabalhar é a família, que é a primeira comunidade humana que existe. Essa família que é uma comunidade política, quer dizer, uma comunidade onde as pessoas têm o mesmo fim comum. Porque temos um fim que é pessoal, mas também tem um fim que é comum. E o fim comum é para todo mundo. É por isso que existe a comunidade. Não sei se você, tentando de responder a pergunta que eu fiz para você a semana passada, por que as abelhas fazem o mel? Alguém procurou? Então, isso é o fim das abelhas. As abelhas fabricam mel. Isso é o fim da comunidade deles. Por quê? Eles fabricam mel, sim, para me dizer, porque normalmente para se alimentar e para alimentar também os filhos deles. Então, o comum, o bem comum deles é esse mel que vai guardar ele em vida. Então, quer dizer, é o bem comum que é princípio de comunidade. É porque todos nós procuramos o mesmo bem comum que a comunidade nossa é formada. E vamos viver segundo esse bem comum que vamos nos dar, que será determinante. Então, isso é algo importante entender. A comunidade política tem por base o bem comum, tem como princípio o bem comum, que é, concretamente, por ser a felicidade para alguma família, concretamente por tomar mesmo, por haver se materializar para as abelhas, é o mel, é material. O bem comum pode ser, para uma pequena comunidade política, de uma sala de aula, o silêncio para estudar melhor, para ouvir melhor, pode ser assim. E esse bem comum muda segundo cada comunidade, segundo o fim que cada comunidade vai se dar. Então, isso é, de maneira um pouco básica, de maneira geral, o que queremos estudar. Então, e vamos estudar, como eu falei, a realidade política, ou a comunidade política, que se chama a família. A família. Aristóteles fala que o ser humano é um ser social, ou um ser político. Quer dizer, ele não pode ficar só. Naturalmente, nasci para viver em comunidade. Há pessoas que são em comunidade, isso é de maneira natural para o ser humano. O ser humano é um ser social. Não é um cogumelo que fica só um pé só. Não. O ser humano é comum, é uma pessoa que vive com os outros, com as outras pessoas. Então, você entende que a realidade política é uma realidade relacional. São relações entre as pessoas que façam a realidade política. É por isso, por exemplo, vou tomar aqui, formamos uma comunidade aqui no Zoom. Nossa pequena comunidade da sala da aula virtual é uma comunidade e temos uma finalidade que é estudar juntos a filosofia política. Isso é uma realidade como relacional.
e eu estou falando para vocês, você vai responder, você vai reagir, e isso formamos comunidade. A comunidade é relacional. Então, do lado familiar, a comunidade familiar é isso. É uma comunidade, primeiro, relacional. Por que interessante? Porque do lado antropológico, podemos falar que a comunidade familiar vem de uma relação humana, uma relação entre o casal, o marido e a mulher. É a fonte, quer dizer, humana, quer dizer mesmo biológica da família, que é uma fonte relacional. Isso de maneira geral. Depois disso, vamos ter outras comunidades que vão se criar, sem ser forçamente vendo os forçamentos de um casal, mas quer dizer de maneira assim principal, de maneira primeira, de maneira básica, a comunidade humana nasce de um casal. Um casal que é fêmea e macho, primeiro. E depois, outras comunidades podem continuar a nascer, vão se fabricar, mas a base básica, você entende por que, por exemplo, aqueles que são cristãos, você entende que a Bíblia fala que tem um primeiro casal no início. Ah, entendemos. Se tem um primeiro casal no início, e de lá que vem a comunidade humana. Não tem comunidade humana sem esse primeiro casal. Não terá. Não terá. Isso é de maneira antropológica. Isso é de maneira quase metafísica. Não tem como ter comunidade humana sem casamento natural. Casamento natural quer dizer no sentido antropológico mesmo, básico, que implica a biologia, que implica o dom do corpo, que implica a diferenciação sexual. Isso é o nascimento básico da comunidade humana. As outras comunidades, sim, vale sim, mas o básico é bom pensar isso. Se não teve um primeiro casal humano, não terá ser humano. Não terá gente. A família, quando olhamos de maneira básica a família, vem disso. Agora, não significa que isso é exclusivo. Quer dizer, as outras comunidades humanas não é exclusivo. É básico e antropológico, é o prototipo, mas não exclui outras comunidades humanas, porque são gente que existe também dentro dessas comunidades. Muito importante. Então, a família, primeiro, é uma comunidade humana, uma comunidade relacional, que tem como, antropologicamente falando, base numa relação humana que se chama de amor. Amor tipo casal. É isso que faz a força desta comunidade humana que vai nascer. É por isso que um casal que fica juntos sem filho ainda não são família. Ainda é um casal. Quando nasce o filho, o terceiro, então, inicia a comunidade. Inicia a comunidade. E esse terceiro é que vai permitir que a maneira do casal se comportar entre eles muda. E não será mais para lidar com só o marido e a mulher, ou o esposo ou a esposa. Não, vai ter um filho, vai ter esposa, esposo, esposa, filho, filho, esposo, filho, esposa. Então, essas relações é isso que falamos, a realidade política, a comunidade política. Então, a família é esta comunidade, primeira base da sociedade humana. A citação, a palavra aqui, estou falando de Aristóteles, na sua Política, no primeiro livro da Política, Aristóteles fala claramente que a família é a base da sociedade humana.
Toda a sociedade humana vem de uma família. Toda a sociedade humana vem de uma família. Uma família que nasce de um casal. Então, a política, podemos falar assim, do lado formal, científica, podemos dizer, a política vem da amizade. A política nasce de uma amizade. Amizade que é casamento. Amizade é o básico, o que está como solo da comunidade política. Quer dizer, por trás, o amor, na verdade. É por isso que a família é o lugar primeiro desse amor de vida. É o lugar onde esse amor continua circulando dentro dos membros da família. O pai e o filho e o pai, a mãe e o filho e a mãe com o pai. Olha, esse triângulo de relação amorosa que existe entre a mesma família. E isso vai ainda, os avós faz parte da família, sim, porque existe o amor do pai e da mãe. Ainda você vê, os avós são como, tem do lado do pai e tem do lado da mãe. A família é já que se assim circula o amor. O amor é como um vínculo sangue espiritual, você pode falar assim, que circula entre as relações familiares. Isso é como nasce essa família. Então, vou mostrar para você um livro aqui que é bom para, se você procura. Aqui, o título é Família no século XXI. Família no século XXI. Quer dizer, para entendermos o que é a família hoje, é um livro muito interessante. Porque é verdade que essa família que eu estou falando, baseada sobre o pensamento de Aristóteles, hoje em dia, ela existe sim, mas ela existe mais como em filigrana, no fundo do pano. Hoje, no século XXI, temos outras configurações familiares que são reais, porque vivemos nesse século, nessa contemporaneidade. E essas configurações novas, pode ser, são também consideradas famílias. É por isso eu falei início que a família é primeiro relacional. Essa relacional tem por base antropológico, a base biológica, a base afetiva, a base do amor, que implica, como eu falei, a diferenciação sexual, por exemplo. Você sabe, isso é um assunto aqui que não vou muito desenvolver, mas que é muito interessante a ver, porque não pode existir fecundação sem a diferenciação sexual. Não pode existir, não pode existir. A fecundação, como fenômeno biológico, precisa de a diferenciação sexual. Mesmo se o casal é homoafetivo, eles vão precisar da diferenciação sexual para ter um filho. E é assim que funciona. Porque talvez vão usar uma máquina para que isso aconteça, mas também isso significa que tem a diferenciação sexual. Não tem como escapar nisso. Isso é a lei natural, antropológica, biológica, quer dizer mesmo, metafisicamente falando, que não pode ser tirada. Isso não pode ser tirada. As famílias, quer dizer, homoafetivas, sim, do lado antropológico, do lado hoje, sim, tem direito de existir, existe, sim, são famílias, sim, mas a base, quer dizer, o solo, a força deles, dessas famílias, de qualquer família, vem da diferenciação sexual. Aqui
estou citando uma autora francesa, estou mapeando sobre essa autora francesa, que se chama, esqueci o nome dela, Anazaki, algo assim, que é feminista, justamente, ela é feminista bem forte assim, e que justamente para ela é uma das coisas importantes a guardar hoje, a diferenciação sexual. Quer dizer, não tem mesmo como escapar, não tem como escapar a diferenciação sexual. Sempre vai existir um macho e vai existir uma fêmea para ter um terceiro. Mesmo se é só do lado das células, mas vai existir os dois. O só caso ali, já por falar da fé, que temos na humanidade é a Virgem Maria, o que se chama partenogenese, que diz parteno, em grego, significa virgem. Genese quer dizer uma virgem que dá nascimento sozinha, e uma virgem que será fecunda sozinha. Isso é misterioso do lado científico, do lado da reflexão teológica e do lado da reflexão biológica, sim. A fé nos faz entender isso. Caso de partenogenese no mundo, nunca vi. Só esse caso particular de Maria, segundo a fé católica. Isso é muito importante. Isso é família. Então, o que é a família? Primeira pergunta, já falei da família como as pessoas chamam sempre a família tradicional. A família tradicional quer dizer o quê? O pai que é um pouco maior que a mãe que é um pouco maior que o filho, e o cachorrinho que é maior, um pouco menor que o filho. Aquela escada, a família Colgate, como as pessoas chamam, família tradicional, aquela família que sai da publicidade. Essa família quer dizer a base é base. É base. Essa família aqui tem como o vínculo primeiro sanguíneo. É base da sociedade. Mas com essa base, com esse prototipo familiar, existe hoje em dia outro tipo, outras construções, outras configurações familiares que ninguém pode negar. Não estou falando só do lado das pessoas homoafetivas. Uma família pode ser, já falei várias vezes, às vezes aqui, uma família pode ser uma avó com netos e um tio. É família. Se moram juntos, é família. E por isso, às vezes, fala família implica o quê? Casa, morada juntos. Casa, morada juntos. Aqui, uma comunidade, por exemplo, nós como religioso, somos uma família, porque moramos no mesmo local, na mesma casa, temos relações de convivência entre nós, isso é família. Temos família como prototipa, naturais nossa, que também são famílias, mas que às vezes nós perdemos um relacionamento de vínculos, perdemos vínculos às vezes com eles, vínculos mesmo afetivos. Eu, meu sobrinho, Camarões, vou falar, tenho um afeto por ele, sim, mas um pouco mais leve esse afeto que alguém que eu conheci aqui. É bem leve, é normal, porque não tem uma vida vinculada no mesmo local, na mesma casa. A importância desse local que se chama casa familiar. A casa familiar, esse local onde a moradia, a moradia trabalha muito nesse caso da família. O dia que o filho ou a filha sai da casa paterna, é já início, vai fundar, criar uma família em outro local. Será um local diferente. É interessante porque as famílias tradicionais, ou nas civilizações tradicionais, quer dizer, às vezes aqui chama de primitiva, não sei porquê, porque eu acho primitiva, isso é primitiva em relação ao quê? Não sei. Mas que vamos chamar assim, como as pessoas chamam, primitiva, são mais consolidas, são mais fortes por causa disso.
Na África, uma família é que é o clã. É a casa do pai, a primeira casa, o filho vai construir 3 muros, o muro 4 é a parte da casa do pai. E vamos lá. Então, forma aquela aglomeração de casinhas que formam um clã e que formam a família. Ali, a família estão juntos. Da casa do pai, vamos elargir, vamos colocar um pouco mais, uma casa perto, colocando 3 paredes, a parede número 4, que faz parte da casa do pai, por exemplo. Os índios moram como? Juntos, moram juntos. É um povoazinho, mas as casas são lá, porque é família, é clã. Isso que é família. Isso é a base, quer dizer, agora, as famílias, hoje em dia, essas relações familiares não são limitadas nessa maneira. É por isso que, por exemplo, o Donati, que é esse italiano que escreveu esse livro, o Família no século XXI, insiste muito sobre o aspecto relacional da família. Hoje em dia, devemos entender a família como uma realidade relacional. Uma realidade relacional, que é muito interessante. Vou procurar aqui uma citação linda dele sobre essa família relacional. Não sei se você vai perceber a imagem. Ele é muito interessante. Está percebendo uma imagem assim como nasce o que fabrica a família. Todo mundo está vendo bem, espero. Teve a questão da sexualidade, a geração, a reciprocidade e o dom. Isso são o que fabricam, o que faz nascer uma família nesse relacionamento. E sexualidade não é só física, né? É também sexualidade, quer dizer no sentido mesmo de implicação do que é sexual em mim. O que é sexual em mim não é só o órgão sexual, tem outras coisas. Tem a geração, quer dizer, a sexualidade cria uma só de geração, porque a primeira maneira que a geração nasce é que com fecundação, essa fecundação vai aplicar uma certa reciprocidade, e tudo isso é dom, na verdade. Você tem, no fundo, numa família, o mais importante é o dom de si. É você que cria relações. A primeira doação de si, o esposo ou a esposa, primeira doação de si. Essa doação vai criar a criança que vai nascer. Essa criança vai precisar se doar para os pais, se doar para a mãe, para o pai. Depois, quando vai ter irmão, ele vai também funcionar nesse princípio de dom. É muito importante. A família é, primeiro, uma relação. Estou aqui procurando para você a frase de Donati sobre essa realidade, a família como relação, implicando tudo o que é necessário. Eu acho que vou procurar aqui. Professor, Sim, posso falar? sim, pode falar. Ô, professor, com relação a trabalho, ambiente de trabalho lá, sobre a Uhum. família, Como é a relação ambiente de trabalho? trabalho com as pessoas, porque às vezes a pessoa chega no trabalho 24 o dia todo, não está com o pessoal, né, Uhum. família?
Sim, sim. Então, isso é interessante, porque justamente essas novas configurações, por isso é chamado de família, mas vai precisar de um qualificativo. Família de trabalho, por exemplo. Família da sala da aula, sim. Porque nascem relações, ela existe. É por ser só algo de temporal, algo é temporal. Por isso é só uma hora, não sei, um dia. E às vezes mesmo se olharmos realmente, passamos mais tempo com pessoas trabalhando que pessoas na família. Na família você encontra quando? Só de noite. Às vezes sim, só de noite. Então, a força da relação familiar do lado do vínculo sanguíneo, ela tem força, porque você mora junto, sim. Mas né, o exercício disso é muitas vezes limitado. É muitas vezes limitado. Porque sou limitado a dormir juntos ou a comer juntos. É por isso, por exemplo, é muito importante que hoje em dia nós tentamos de resgatar os finais de semana para ficarmos juntos em família. Porque senão perdemos a semana toda, todo mundo está fora, a volta de noite, todo mundo está fora. Tem pais, mães de família que não vê filhos, porque já chega, dorme o menino. E quando vai partir para amanhã, ele já vai muito cedo, o menino ainda dormindo. É. Então, se não tem final de semana para se juntar, fazer uma atividade, fazer um bom almoço, assim, para continuar a manter esses laços familiares, isso vai se perdendo, vai se gastando. Isso é uma realidade hoje social. Você entende porque às vezes tem pessoas que vão defender, uma pessoa na família não deve trabalhar, a mãe, não, a mãe não trabalha. Às vezes para cuidar disso, às vezes para cuidar disso. O pai, bom, eu conheço mães de família que pararam no trabalho delas para ficar em casa, tomar conta dos filhos, para guardar, permitir esta construção de laços, manutenção de laços. Se Janera pode falar. Não, eu pensei assim, essa realidade, né? Essa relação de trabalho hoje remoto complicou mais ainda, sabe? Porque o pessoal, a gente trouxe, quem trabalha, né? No caso eu não, mas quem está trabalhando traz trabalho para casa e Uhum. acaba não tendo o mesmo tempo nem de direcionar nada a quem tem filho, mesmo quem não tem. Fica assim, é estranho, eu acho. Sim, é Com, estranho. com certeza, minha filha. Eu estou trabalhando triplo. Eu recebo mensagem sábado de noite, de madrugada, 5 horas da manhã. E você não respondeu logo. O pessoal reclama. Às vezes eu tiro a internet porque senão não tem privacidade. É verdade. Isso é interessante, porque o que você está colocando ali quer dizer é a situação de crise. Então, a situação de crise é a situação atual. Estamos nessa situação. Então, não é bom tomar a situação de crise como se fosse a situação normal. Não. E não é bom que a situação de crise se torne a situação normal. Não. É a situação de crise, como falou alguém ali, a crise vai passar e vamos voltar na maneira de vivermos nossos laços, que seja do lado familiar, que seja do lado de estudante, que seja do lado laboral, tudo isso vai precisar de colocar as coisas no lugar. Isso vai ter um trabalho a fazer, é verdade, que depois de acostumar de trabalhar em casa, a pessoa tem que aprender ainda a acostumar de trabalhar na escola. Por exemplo, aquele que vai ensinar de sair de casa para ir na escola, ou de sair da escola de casa para ir trabalhar, não sei, um lugar no ofício ou na sociedade. Mas isso é interessante porque a casa familiar não é empresa. Não, é diferente. É por isso que será bom, por exemplo, só um conselho assim, aquele que trabalha em casa, se tem um lugar, se uma pequena peça onde fica para fazer isso, ponto. E quando sai da peça, sai do trabalho e sai em família. São meios práticos, são meios ali que se realiza de maneira concreta para viver essa situação. Mas não é bom normalizar uma situação de crise. Quer dizer, não é assim.
o normal das coisas. Estamos em crise, é verdade. Alguém queria contribuir, falar alguma coisa? Se não, vamos continuar aqui. Então, o Donati vai fazer essa abordagem relacional da família. A família é, primeiro, relacional. A família é, primeiro, algo que é composta de vínculos. Os vínculos de família, que são vínculos que, é verdade, sanguíneos, por isso é primeiro. Depois, afetivos, sim, também formam parte dos vínculos relacional. Afetivo no dois sentidos, hein? No sentido que é bem, mas também no sentido que pode ser uma paixão. Não é porque você tem uma relação desagradável ou difícil com um irmão que aquela pessoa não é da sua família. Faz parte da sua família, sim. Porque tem um vínculo afetivo, mesmo se é um vínculo afetivo negativo. Tem um vínculo afetivo bom, da amizade, de concórdia, do amor, de tudo que pode ser positivo, também faz parte da família. Então, muito importante. Esses vínculos que vão compor a família. Temos o primeiro vínculo, que às vezes é sanguíneo. Esse vínculo sanguíneo, quer dizer, é como a base antropológica, como eu falei no início, é o que é antropologicamente primeiro, às vezes. Depois vai ter vínculos afetivos, sim, também que são antropológicos também. E depois desses vínculos, tem vínculos, por ser laborais, trabalhamos juntos e temos certos vínculos de trabalho. Esses vínculos são como laborais. Então, a importância. E o trabalho cria uma ação de familiaridade, sim, é uma ação de familiaridade. A palavra familiaridade, você entende? Quer dizer a facilidade do encontro do outro na simplicidade do cotidiano, no dia a dia. Isso que implica a familiaridade. Todo mundo fala, sou familiar de tal. Quando eu falo isso, significa que eu tenho meu dia a dia com aquela pessoa. É isso que significa familiaridade. Hoje, antes de ser algo que é primeiro ligado porque temos o mesmo sangue, porque vivemos, somos o mesmo avô, o mesmo tataravô. Não, a familiaridade é a relação humana das pessoas que se vê regularmente, todos os dias, que cria facilidade de relacionamento cotidiano. É isso que se chama familiaridade. Não tem nada a ver primeiro com a família, como nós pensamos sempre a família. Então, a família, a realidade relacional. Então, vou ler para você aqui um pouco lugar que Donati fala. Então, Donati se pergunta, por exemplo, como definir a família hoje? Como definir a família hoje? Então, vou ler aqui um parágrafo muito interessante de Donati. Para compreender essa perspectiva, é necessário sair da abordagem que tentam definir a família como uma coisa. Tal definição está equivocada. Então, a família é uma coisa parada. Não, a família não é uma coisa parada. É necessário adotar uma visão propriamente relacional da família, a qual pode ser definida como lugar. Então, início de entendermos o que é família, o lugar traz espaço. Lugar, espaço, que para Donati significa casa. É um lugar, o espaço. Você sabe a diferença entre um espaço e um lugar? Hein? O lugar é o espaço habitado. O espaço é o lugar vazio. O espaço é o lugar vazio. O lugar é o espaço habitado. Então, ele chama isso de casa. A casa é o local
da família. Então, ele define assim: família pode ser definida como o lugar, espaço, entre parênteses, casa, célula da sociedade, por analogia orgânica com o organismo biológico. Você entende? Célula no sentido que algo de primeiro, é algo que é básico, algo que é essencial para que isso existe. Bom, modelo, família é lugar, espaço, célula da sociedade, modelo, relação social. Relação social, ele explica, isto é como ação recíproca que implica intersubjetividade e conexões estruturais entre sujeitos. Você entende? Eu falo aqui de familiaridade, isso. Minha subjetividade, como o Patrick, entra em relação com a subjetividade dos outros irmãos que moram aqui. É isso que faz a relação. Mesmo se ela não é exteriorizada, mas ela entra em relação com a subjetividade deles. São sujeitos humanos que vão ter algumas coisas juntos, esse relacionamento que forma essa comunidade que nós chamamos de familiar. Nas diferentes teorias, pode-se identificar o prevalecer de uma destas abordagens ou uma mescla delas. Quer dizer, por trás, que de todo jeito que vamos ver a família, tem ou uma parte onde vão excluir as relações ou guardar todas as relações. Por exemplo, há pessoas que pensam a família como um vínculo biológico. Esse vínculo biológico vai excluir as pessoas que são familiares sem vínculo biológico. Você sabe, os europeus criaram uma maneira de falar de meio-irmão. Meio-irmão. Quer dizer, meu irmão de metade. Terrível entender isso, porque na realidade é complicado. Como assim alguém pode ser um irmão de metade, como se cortado? Porque é só irmão do lado do pai. É só irmão do lado da mãe. Ok. Quando olhamos o que se chama família, irmão é pessoas juntos, que tem uma pessoa no meio que vão se relacionar com uma ação de fraternidade. E a fraternidade, que é essas relações entre irmãos e irmãs, é isso, a irmandade. É primeiro uma questão de meio-irmão, o irmão de metade. Eu sou irmão de metade de fulano. Quando você fala isso, é pesado. A pessoa mesmo fica inquieta, de misericórdia. Então, eu sou excluído já, sou metade. Não, não. A realidade social não mostra as relações humanas, as relações fraternas, e nós chamamos irmão. Mesmo aqui na Bahia é muito interessante, quando você passa na rua, você quer chamar alguém, você chama como: meu irmão, me ajuda aqui. Meu irmão pode me fazer isso. Ontem eu fui andar com dois jovens e ali comemos um pastel e o garçom do pastel vem assim e ele chama brother. Brother. Quando você fala brother, você quer dizer o quê? Irmão. Mas você não conhece ele, você não tem o mesmo sangue que ele. Como assim logo você chama brother? Porque nesse meio ali da pastelaria, nesse meio ali do pequeno restaurante de lanche, criou uma sorte de fraternidade. Então, existe uma hermanidade. Isso de maneira natural. A família é primeiro uma abordagem relacional. É primeiro relações que formam a família. Essas relações, é verdade, são complexas. Sim, são complexas. Mas, primeiro, que família hoje é uma realidade relacional. Muito importante. Então, vou parar aqui com as explicações. Se tem algumas perguntas, você pode fazer, porque acho que vamos entrar na nossa aula, as outras pessoas que fazem teologia
Temos ainda 4 pequenos minutos. Alguém tem pergunta ou quer colocar alguma coisa ou quer participar de qualquer forma? Então, é isso. A família é a base social. Essa base da sociedade é baseada do lado antropológico, numa só da amizade de um casal, que é também baseado de maneira fundamental, antropologicamente falando, numa diferenciação sexual que vai criar outras pessoas. Você sabe quando adotamos uma criança, por exemplo, é uma adoção, tem uma certa concepção, sim. Mas essa adoção não tira o fato que essa criança vem de uma diferenciação sexual. Acho que é muito importante. É por isso já estou antecipando, de maneira antecipada, estou falando já, a família não pode ser destruída. É impossível. É impossível. Tudo pode acontecer, pode ser que essa relação muda, pode ser tudo, mas família como família, antropologicamente, é algo de sólido, algo de bem ancorado lá na humanidade, no que é propriamente do ser humano. Isso é difícil destruir isso. É difícil destruir. Enquanto vai existir a realidade humana, vai existir família, de qualquer forma. Então, vamos nos ver a semana que vem e vamos pedir. Se alguém quer falar rapidamente, temos ainda. Ô, professor, é com Sim, relação à família. O senhor sim. falou, a família é a base social, é a âncora. Enquanto existir realidade, tem que existir família. Mas, às vezes, é realidade humana. Isso é a nível antropológico, não é? Porque, às vezes, o objetivo da família não bate. Às vezes, você mora em um membro que não tem aquela comunhão. Uhum. É por isso que, do lado da família, a primeira coisa não é primeiro uma questão de comunhão, uma questão de relacionamento, de relação. Essa comunhão é do lado afetivo positivo. Mas se você tem um irmão que é difícil, também faz parte da família. É uma relação afetiva também, mas que é negativa. É exatamente isso. A família não é questão primeiro de procurar comunhão afetiva boas. É primeiro procurar o que faz o relacionamento. E se olhamos do lado bíblico, a família de José, Maria e Jesus, está vendo como funcionou ali? É muito mais relacional também. Então, gente, vamos nos ver a semana que vem. Desejo para você um bom final de semana e vamos continuar a trabalhar essa realidade da família enquanto realidade humana, relacional, hoje em dia. Com subbasamento sobre a realidade, a família, como se chama, tradicional, a família, primeira célula da sociedade humana. Então, bom final de semana a todos e nós nos vemos a semana que vem. Certo, Padre. Tchau. Tchau. Boa semana para todo mundo.